Queridas irmãs, queridos irmãos, o Lar Espírita Casa do Samaritano. Que alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais um momento de estudo e de reflexão da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Meu nome é Galeno e hoje nós iremos tratar do tema viver bem para ser feliz no além. Na verdade, esse tema ele busca fazer uma referência ao mês de novembro, que é o mês que as pessoas costumam falar sobre os finados, sobre a realidade dos desencarnados. Por isso, trabalhar esse tema, que lembra sobre a continuidade da vida após o corpo físico, que nos faz refletir que a morte não interrompe a existência. A morte apenas cria uma transformação na vida dos seres, que passam a viver em uma outra condição, a condição de espíritos. Mas até lá, até chegar na condição de espírito, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso comportamento? Como deveremos proceder de modo a fazer com que a realidade espiritual para nós não seja dolorosa, não seja difícil, e que, pelo contrário, possamos alcançar uma realidade espiritual alegre, pacífica, harmoniosa. Já pararam para pensar nisso? Vai chegar um momento em que todos teremos que atravessar a realidade da vida. Passaremos para a vida material, a vida orgânica, para a vida espiritual. E como vai ser isso? Como será essa situação? Algumas pessoas podem dizer assim: não quero nem saber desse assunto. Porque a gente tem um hábito de ter uma rejeição ao tema. E por que existe essa rejeição? Porque muitas vezes a morte é colocada para a gente de uma forma macabra, de uma forma muito sombria. Por isso, quando se fala de vida no além, de vida espiritual, muitas pessoas se enchem de medo, se enchem de pavor, e não querem nem tocar no assunto, não querem nem falar dessa questão, dessa temática. Mas é uma temática que diz respeito a todos nós. Por mais que a gente, muitas vezes, pense em se iludir, não falando do assunto para não atrair. Né? Tem gente que fala assim: não fala de morte não, bate na madeira para não atrair. Né? Por mais que a gente queira não atrair, todos iremos passar por essa realidade. É uma realidade que diz respeito a cada um de nós. Todos nós iremos atravessar os portais da vida. Iremos sair da vida material para a vida espiritual. Observe que eu não falei aqui atravessar os portais da morte. Falei os portais da vida, porque aquilo que nós chamamos de morte, na verdade, nada mais é do que uma transformação da condição de vida. A vida deixa de ter essa essência material, biológica, orgânica, e passa a ter uma essência espiritual. Mas somos nós mesmos. Pois é sobre essa questão que iremos tratar nessa nossa transmissão de hoje. Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo para participar, só falando dessas questões, essa temática toda, que é uma temática que a doutrina espírita traz para a gente de forma muito interessante. E para a gente falar desse assunto, quero pedir para você unir o pensamento a mim para que nós façamos uma oração. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado e do crescimento. Rogamos a Jesus que nos abençoe nesse nosso momento, que seja um momento de paz e de harmonia para nós, que sejamos todos envolvidos de vibrações salutares e que a luz divina conduza os nossos caminhos para o equilíbrio, para a serenidade, alcançando a todos os irmãos necessitados. Que assim seja. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, o propósito hoje é falar sobre essa temática bem curiosa, né? Como é a vida no além? Como é a vida após o encerramento do corpo, das atividades no corpo físico? A doutrina espírita traz para a gente uma grande quantidade de informações que nos faz ver a realidade da vida do além, não com temor exagerado, não com uma preocupação excessiva,
mas nos faz ver a realidade da vida espiritual com uma perspectiva otimista, com uma perspectiva saudável. Porque, como eu estava dizendo ainda há pouco, antes da oração, muitas vezes a morte ela é representada como uma figura sombria, uma figura tenebrosa, e a gente tem medo de falar sobre o tema. Não quero falar sobre o assunto, não porque isso atrai, mas não importa, todo mundo vai passar por isso mais cedo ou mais tarde. Essa é a nossa condição. A condição de seres que vivem nesse planeta Terra, todos os seres passaremos pelas portas da vida material para a vida espiritual, no fenômeno conhecido como morte. Então a morte nada mais é do que a desintegração do corpo físico, mas o espírito continua vivendo em sua plenitude, o espírito continua existindo em todas as suas potencialidades na dimensão espiritual. Quando eu era criança, pequeno, lá na minha cidadezinha, Campo Maior, minha amada Campo Maior, eu ouvia muito das pessoas mais velhas uma frase que me marcava muito. As pessoas mais velhas diziam assim: meu filho, com aquela voz daqueles senhores assim, meu filho, olha esse negócio de morreu. Quando a pessoa morre, acabou-se. Não tem mais nada depois. É como um pedaço de papel que você rasga. Acabou-se, aquele papel não serve mais para nada. Depois que morre, acaba tudo. Era essa a expressão que a gente ouvia dos senhores, que a gente ouvia das pessoas mais velhas. Não sei se vocês já ouviram isso. Se você já ouviu, coloca aí no comentário que você já ouviu as pessoas mais velhas dizendo isso assim. Olha, morreu, acabou-se, não tem mais nada. Aí a gente perguntava pro vozinho, pro tiozinho, mas por que o senhor diz isso, que morreu, acabou-se? Aí eles diziam assim, é porque depois que morre, ninguém nunca voltou para dizer como é do outro lado. Mas isso é um engano. Constantemente os espíritos estão regressando. Já sim, agora a senhora dizendo. Já ouviu? Constantemente os espíritos, que são realmente as almas dos homens e mulheres que habitavam a Terra, regressam constantemente para dizer como eles estão. Dizem se estão trabalhando, se estão estudando, dizem o que estão sentindo, dizem o que estão pensando, falam das suas emoções, falam das suas expectativas, dos seus sonhos, o que mostra que os espíritos continuam sendo eles mesmos. Mariazinha Machado, já escutou também essa história, né? Pois bem, essa história de morreu, acabou-se, hoje a gente pode ver com certeza que isso é um grande engano. Na verdade, a pessoa, quando morre, quando desencarna, ela acaba criando uma outra condição, ela vive em uma outra dimensão, é uma outra situação, mas a vida continua pungente, a vida continua ainda cheia de força, cheia de energia. Então dizer que morreu, acabou-se, na verdade é um grande engano. E são os próprios espíritos que vêm dizer qual é a condição deles na vida espiritual. São os homens e mulheres que desencarnaram, que voltam para dizer como era a vida espiritual. Observe que a gente usa essa expressão desencarnar, né? O escritor e palestrante já desencarnado Richard Simonetti, ele escreveu um pequeno livro chamado Quem Tem Medo da Morte? E nesse livro ele conta que os espíritas preferimos utilizar o termo desencarnar ao termo morrer. Porque morrer dá a ideia de que acabou-se, né? Como nessa expressão se diz finado, dia de finado, aquele que teve um fim, aquele que se acabou, aquele que não existe mais. Por isso a palavra morte ela vem com um peso muito grande, né? E aí o Richard Simonetti diz assim, não, os espíritas preferimos utilizar a expressão desencarnar, que ela é mais apropriada. O espírito continua sendo ele mesmo, o ser continua existindo. Ele apenas desencarna, ou seja, se desliga da carne, se desvencilha dos laços corporais, orgânicos, fisiológicos. Por isso a expressão desencarnar. Agora, muitas vezes as pessoas acabam confundindo com a expressão descarnar, que é tirar a carne, né, do osso. Não é descarnar, meu filho, tá?
Não é como faz o marchante, como faz o açougueiro, que descarna, não. Não é descarnar, é desencarnar, é uma outra expressão. Aí o Richard Simonetti diz que conheceu um homem tão magro, mas tão magro, que ele só tinha pele e osso. E aí o Richard Simonetti dizia assim, esse pobre não vai desencarnar, esse pobre ele vai desossar, porque não tem carne para poder se desvencilhar dos laços de carne, né? Mas ele utilizou isso, é claro, com uma expressão bem humorada, para falar desse tema que, na verdade, muitas pessoas têm um certo receio de falar, que é sobre a morte. E a doutrina espírita mostra para a gente que, na verdade, a morte como aniquilamento, a morte no sentido de extinção do ser, não existe. O que existe é uma transformação. O que existe é uma mudança na condição do ser, que sai da vida material, da vida orgânica e entra na vida espiritual. Então observe que, na verdade, a morte ela é uma mudança na vida, da condição da vida. Porque a vida, ela sempre existe, ela nunca deixa de existir. Tem gente que pensa que o oposto de viver é morrer. Não, o oposto de morrer é que é nascer. Observe uma coisa interessante. Morrer não é o oposto de viver. Morrer é o oposto de nascer. Tanto o nascimento quanto a morte estão na vida. No nascimento, o espírito sai da vida espiritual e entra na vida material. Na morte, ele sai da vida material e vai para a vida espiritual. Observa a diferença então, né? Nascer, você sai da vida espiritual para a vida material. Morrer, você sai da vida material para a vida espiritual. Então, tudo vida. É tudo vida. Eu disse você, mas na verdade somos nós, né? Você sai da vida espiritual, mas nós vamos fazer essa trajetória toda. Essa é a nossa trajetória. E os espíritos vêm e dizem como eles estão, através da mediunidade. A mediunidade é esse portal para a realidade espiritual. É a faculdade que nos permite conhecer, entender a realidade espiritual. Como vivem os espíritos após a sua desencarnação. A mediunidade responsável, ela pode ser um instrumento de consolo, de esclarecimento, de orientação e de confirmação da vida física. Olha, minha irmã, vou dizer uma coisa. Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa. Se você ainda não entende a realidade da vida espiritual, é porque ainda não estudou. Porque os fatos, as situações que comprovam a existência espiritual são muito fortes. Então a quantidade de fatos que existem, a quantidade de informações que existem através da mediunidade para comprovar a existência da vida espiritual são imensas. É incrível a quantidade de informações que nós temos. Amparo, seja bem-vinda. É assim, a gente tem diversas informações. Se a gente estudar com seriedade, essa história de não acreditar na realidade espiritual, essa história ela pode ser superada facilmente. Então, quando a gente estuda com seriedade, com dedicação, com disciplina, com persistência, fica sendo incontestável a realidade da vida espiritual. Não só pelo que traz a doutrina espírita através da mediunidade, como também outros campos do conhecimento estão fazendo pesquisa sobre o assunto. Quantos médicos, quantos psicólogos, profissionais das saúdes mentais estão fazendo experiências, estudos através das experiências de quase morte, estudo através das recordações de vidas passadas, tudo para indicar que a consciência, que a mente não está no corpo de carne, no corpo biológico. O corpo de carne, o corpo biológico é uma ferramenta, mas a existência ela permanece com
toda a sua potencialidade e com muito mais ainda na vida espiritual. Tanto é que os espíritos dizem assim para a gente: a vida espiritual, a morte, ela na verdade é uma libertação para o espírito. Então o espírito que vive na carne, na matéria, por mais que seja agradável à sua vida, quando ele desencarna, ele tem a possibilidade de se sentir muito mais livre, de se sentir com as suas capacidades e potencialidades aumentadas. Isso é claro para os espíritos moralizados, para os espíritos esclarecidos. Já alguns espíritos sentem na vida espiritual muita angústia, sofrimento, dores, inquietações, né, situações de terrível lamentação. Então, os espíritos mostram essa sua realidade distinta. Alguns apresentam uma alegria, alguns apresentam uma paz, alguns apresentam uma vibração de tanto amor e de tanta serenidade quando se apresentam através da mediunidade. Outros, no entanto, quando se apresentam pela mediunidade de alguém, mostram tanto sofrimento, tanta angústia, tanta inquietação. E o que é que distingue um espírito do outro? Por que uns sofrem? Por que uns se angustiam? Por que uns se lamentam? E por que outros mostram uma sensação de alegria, de plenitude, de satisfação, de que se encontram em situação agradável? Qual é o elemento que vai distinguir um espírito do outro? É o modo como viveu a vida física. Basicamente, a doutrina espírita diz para a gente assim: olha, o modo como você vive a sua vida física vai determinar a sua condição na vida espiritual. Se uma condição de alegria e de paz, ou uma condição de tristeza, de dor e de angústia. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir angústia, ninguém gosta de se desesperar, não é? Porque a gente gosta de paz e de sossego, a gente gosta de alegria, a gente gosta de sossego, de alegria e de paz na vida material e na vida espiritual. O que os espíritos dizem para a gente é que o modo de vida que a gente adota para a nossa vida física vai se refletir na vida espiritual. Observe o seguinte: o seu estilo de vida, você que está aí na sua casa, você que está aí no caminho do trabalho, você que está aí na rua, você que está onde você estiver, assistindo aqui as atividades dos Lex. Como é o seu estilo de vida? O seu estilo de vida lhe traz paz? O seu estilo de vida lhe traz sossego? O seu estilo de vida lhe traz bem-estar? Então há uma tendência muito grande desse seu estilo de vida aí levar também sossego, bem-estar, alegria para a vida espiritual. Mas e o seu estilo de vida é o que? Estressante, angustiante, preocupado, cheio de angústias? Se o seu estilo de vida for assim, há uma tendência muito grande de você, quando desencarnar, manter ainda a angústia, o estresse, a agitação. Então o que os espíritos falam para a gente é que nós precisamos desenvolver hábitos salutares na nossa existência corporal. Porque esses hábitos salutares irão se refletir na nossa vida espiritual, nos trazendo a uma condição de bem-estar, nos trazendo uma condição de tranquilidade, de serenidade. E eu gosto muito de estudar esse tema porque, na verdade, eu sou uma pessoa que precisa muito desenvolver isso. Eu espero que isso contribua para você também, porque eu também sinto as minhas angústias, as minhas inquietações, e que eu quero começar a resolver a partir de agora, para que quando for a vez de me chamarem para o outro lado, elas estejam menos graves, para que eu possa ter uma vida espiritual mais serena. E essa é a proposta que a doutrina espírita nos traz. Viva de forma equilibrada, moderada, tranquila, de forma saudável do ponto de vista emocional, nas suas relações com o outro, no seu trabalho, que isso vai trazer para a sua vida espiritual também plenitude, bem-estar, alegria, contentamento. Então é isso que a gente precisa desenvolver em nós. E aí, para dar uma dica sobre o assunto, o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier,
escreveu um livro chamado Cartas e Crônicas. Olha que coisa interessante. Esse livro, ele traz um texto, são vários, como o nome diz, né, cartas e crônicas, né, são assuntos os mais diversos tratados nesse livro. Humberto de Campos, que nesse livro ele se intitula como Irmão X, ele trouxe um texto chamado Treino para a Morte. Você já imaginou um negócio desse, treinar para a morte? Tem gente que pensa assim, Ave Maria, nem fala do assunto, que não quero nem imaginar. Mas, meu amigo, minha amiga, a nossa condição é de espíritos. Às vezes a gente não se toca para isso. Às vezes a gente não se toca que é espírito. Isso começa até no nosso linguajar. Quer ver uma coisa? Então, às vezes você fala assim, comentando num grupo de estudos espíritas assim, olha, eu aprendi que quando a gente é espírita é o seguinte, acontece, aí eu vou dormir, e aí eu fico dormindo lá e o meu espírito sai do corpo. Olha, observa esse linguajar. Eu estou dormindo e o meu espírito sai do corpo. Meu amigo, isso mostra que a gente não está entendendo nada. Então essa história de dizer, eu fico dormindo, meu espírito sai do corpo, isso é uma demonstração de que o assunto ainda não foi bem entendido. Não sou eu que fico dormindo e o meu espírito sai. Não. É o meu corpo que fica dormindo e eu saio. A condição é essa. Então a gente tem que se imaginar como espíritos que somos. E como espíritos que somos, temos que ter a consciência de que o que nós fizermos enquanto encarnados vai se refletir na vida espiritual. Vai se refletir na vida após o encerramento da vida orgânica. Então tudo se reflete. Por isso que a gente tem que agir de uma forma mais equilibrada possível na vida física, porque quando for a nossa vez de ir para o outro lado, a gente passa por essa situação de forma menos traumática. Todo espírito passa por um momento que eles chamam de perturbação. O que é perturbação? É um período de adaptação. Após a desencarnação, todo mundo fica assim meio desorientado. Onde? O que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu estou? Eu estou vivo, eu estou morto? O que está acontecendo comigo? Jordana, seja bem-vinda. Então, todo espírito passa por um processo, ao desencarnar, de adaptação, que eles chamam de perturbação. Esse período de perturbação ele pode ser maior ou menor, dependendo do grau de desenvolvimento intelecto-moral do espírito. É por isso que o espírito Humberto de Campos trouxe esse texto dizendo treino para a morte. Rapaz, eu já vi treino para tudo. É treino para você ficar rico, treino para você ter uma vida de sucesso, treino para que você possa ter qualificação, para que você tenha um sucesso no seu empreendimento, na sua empresa. Já vi treino para que você tenha sucesso na sua vida. Mas treino para ter sucesso para a morte? Tem também. Doutrina Espírita traz isso para a gente. Treino para a morte é o título do texto do Irmão X no livro Cartas e Crônicas. E o que é que diz esse livro para a gente? O que é que diz esse texto? Ele traz dicas de comportamento para que a gente possa ter uma vida orgânica, material, uma vida, enquanto a gente estiver encarnado, tranquila, serena, agradável, e que a gente leve para a vida espiritual toda essa tranquilidade e serenidade. Ou seja, o que ele traz para a gente é a ideia de que a gente precisa melhorar o nosso comportamento, nosso estilo de vida. Então, nosso estilo de vida, muitas vezes, é muito voltado pelo materialismo, pelas coisas mundanas, pelo interesse dos bens, pelas relações de dominação e de poder. O que Humberto de Campos diz? Rapaz, você está construindo com isso desequilíbrio, desajuste para a sua vida material, que depois vão trazer perturbações para a sua vida espiritual. Ora, se eu sei que eu sou espírito,
se eu sei que a minha vida aqui ela é temporária, e se eu sei que a minha felicidade futura depende da forma como eu vivo na vida material, o que é que isso tem que provocar em mim? O que é que isso tem que provocar em mim? Uma mudança no meu estilo de vida, uma transformação no meu jeito de ser. Por isso que as dicas do Espírito Humberto de Campos. Olha, eu não sei, aqui a minha imagem, ela parece assim um pouco travada. Se estiver travando para vocês me falam. Se o áudio não estiver bom, vocês me digam, por favor, tá? A gente posso tentar mudar aqui para os dados móveis. Mas vamos lá, vou continuar. Se ninguém estiver reclamando, eu vou continuar. Então, o Espírito Humberto de Campos, ele através de Chico Xavier, trouxe algumas dicas de mudanças de estilo de vida. Tá tudo ótimo, obrigado, Graciela. Mudança do nosso estilo de vida. Ele deu algumas dicas que eu vou tentar resumir aqui com as minhas palavras, tá? Primeira dica de Humberto de Campos: se alimente com moderação. Não viva para comer, principalmente vivendo com o bucho cheio em excesso. Para que tanta coisa? Então o Espírito diz assim: viva moderadamente. Ele usa até a expressão: não ande com um cemitério na barriga. Porque tem gente que só quer saber de comer carne, churrasco. Dá um delay, né, Adriana? Tá um delayzinho. Eu estou falando aqui, a minha voz vai depois ou vai antes. Qualquer coisa, se estiver atrapalhando, eu mudo aqui a rede. Peço, por favor, que você me informe, Adriana. Então é o seguinte, para que esses exageros de comida? De sempre ficar buscando a sensação do gosto, a sensação do paladar. Não quer dizer que a gente não deva ir atrás de coisa boa, deve, mas sem esse excesso, sem o abuso. Doutrina Espírita diz pra gente: cuidado com os excessos, cuidado com o abuso. Se você não pode ainda ficar, como eu ainda não posso, ficar completamente sem a carne, pelo menos diminua a quantidade de consumo de carne que você tem. Para que esse excesso? Lá no plano espiritual não tem churrascaria. Tem gente que pensa assim: não, rapaz, eu não posso ver uma sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, nós estamos fazendo essa transmissão hoje numa quinta, né? A palestra do Lex é na quinta. Tem gente que já está pensando: eita, amanhã é sexta-feira, doido por um churrasquinho, doido por uma costelinha de leitão, doido por uma costelinha de carneiro. Eita, quero saber de uma picanha assim fatiada. Então tem gente que só vive pensando nisso. Então o Espírito Humberto de Campos diz assim: modere, deixe excesso. No plano espiritual não tem churrascaria, picanharia, não tem essas coisas. Então, cuidado com o excesso. Igor, boa noite. Uma outra dica que o Humberto de Campos dá: cuidado com as substâncias que possam trazer uma mudança de temperamento, excitantes, como é o caso das drogas, como é o caso do álcool. Cuidado com essas substâncias que lhe trazem euforia, que lhe trazem um prazer sensorial que não seja justo. Esses prazeres sensoriais, eles são injustos porque eles não são por mérito. Eles são artificiais. Muitas vezes as pessoas procuram, através do consumo de drogas, do consumo do álcool, do uso do cigarro, os prazeres que essas substâncias podem causar em nós, mas que na verdade eles são prazeres artificiais. Quando acaba, muitas vezes a pessoa entra numa deprê, a pessoa entra numa ressaca, a pessoa fica para baixo. Então o que o Espírito Humberto de Campos diz para a gente? Evite o consumo dessas substâncias que lhe trazem alterações na percepção. Se não é possível evitar completamente, diminua. Diminua a droga, diminua o cigarro, diminua o uso de substâncias alcoólicas. Porque no plano espiritual também não tem o barzinho.
Chegamos aqui agora, são 7 horas, muita gente até, rapaz, tem a palestra do Lex hoje, nem vou assistir hoje porque vou para um happy hour com a galera, tomar umas. E aí só que lá no plano espiritual não tem essa história de tomar umas. E as pessoas às vezes criam uma dependência tão grande dessas substâncias, desses prazeres sensoriais, que quando chegam na dimensão espiritual eles ficam sedentos, angustiados, aflitos por essas substâncias e não tem. O que a gente pode ter em troca? Outros prazeres. A gente pode já aprender desde agora o prazer de uma conversa boa, de um bate-papo com alguém bacana, o prazer de uma boa leitura, de um bom livro, de um bom filme, o prazer de escutar uma boa música. Essas coisas tem no plano espiritual. Tá? A literatura, a arte, um bate-papo, essas coisas tem. Isso também nos causa prazer. Isso também contribui para que a gente sinta uma sensação de leveza. Por que buscar leveza de forma artificial nessas substâncias que nos entorpecem, que nos anestesiam e que degradam o nosso organismo? Observa que tanto o excesso de comida como o uso de substâncias estimulantes, elas degradam o corpo, causam uma ressaca, causam um mal-estar, provocam doenças. Então, se são ruins para a gente enquanto encarnados, vai continuar sendo ruim depois da desencarnação. Outra orientação que o Espírito Humberto de Campos dá é com relação ao sexo. O sexo, muitas vezes, ele é procurado, enquanto estamos encarnados, de uma forma muito desregrada, de uma forma promíscua. A gente fica trocando de parceiro, a gente fica procurando o prazer sensorial de uma forma intensa, né? E isso, na verdade, é uma coisa bem animalesca. Já pararam para pensar nisso? Por isso que o Espírito Humberto de Campos, ele não fala mal do sexo. Preste atenção! Ele não fala mal do sexo. O sexo é divino, o sexo é obra de Deus. O que ele diz? O sexo, para que o sexo seja saudável, inclua o amor. Inclua o amor na relação sexual. Só permita que ela aconteça quando há amor. Porque quando há amor, há comprometimento, há cuidado. Quando há amor, há respeito. Quando há amor, é bom conversar, é bom estar junto, até depois que passa a relação sexual. Já o sexo, como a gente muitas vezes estimulados a praticar, é uma coisa muito vazia. É busca apenas do prazer sensorial, depois não tem ligação, depois não tem afetividade, depois não tem companheirismo. O sexo, ele fica muito mais saudável quando tem esse componente afetivo. Porque mesmo depois, quando o sexo acaba, quando a pessoa envelhece e perde um pouco do interesse sexual, mantém o cuidado, mantém a admiração, mantém o respeito, mantém o carinho. Na vida espiritual continua a ligação entre as almas. Não só aquela ligação efêmera, não só aquela ligação tão fugaz de uma relação promíscua ou de uma relação que é feita assim sem planejamento, fortuita. Então inclua o amor no sexo, busque se envolver com pessoas com quem você tenha uma relação de afetividade, de respeito, de admiração, para que não seja pura e simplesmente algo sensorial. Quantos espíritos se atormentam na dimensão espiritual, na busca pelo sexo que não tem na realidade espiritual. E aí se envolvem com os encarnados nas relações promíscuas também. Então os espíritos podem ser obsessores quando eles têm um apego muito grande ao sexo, quando têm um apego às substâncias estimulantes, às drogas, ao fumo, quando tem um apego muito excessivo à comida, aos excessos da alimentação. E aí eu pergunto para você, você quer ser obsessor? Quer ser obsessora? Eu não quero. Não é só porque ser obsessor, andar
de forma trevosa. Não, não é por isso. É porque eles sofrem. Eles sofrem angústias terríveis na busca de satisfazer esses interesses, na busca dessas sensações, nessas sensações que ficam na vida física, que ficam na vida corporal. Daí a necessidade de manterem relações e contatos, proximidade com os encarnados para captar um pouco dessas sensações. Por isso que Humberto de Campos diz: evite os excessos, use o sexo com afeto, com amor. E diz mais. Outra dica de Humberto de Campos: o dinheiro. O que fazer com o dinheiro? Como lidar com o dinheiro, com os bens, com as posses? Humberto de Campos diz assim: seja desapegado. Então, cuidado com o apego exagerado à matéria, aos bens, aos produtos. Cuidado com o apego exagerado aos investimentos, às contas, ao dinheiro. Não leva a nada depois. Agora, o que é importante é que alguns espíritos têm tanto apego que eles se mantêm ligados à matéria, aos bens, à casa, à posse, à propriedade, à fazenda. E eles ficam angustiados quando veem, por exemplo, seus herdeiros vendendo uma fazenda, vendendo um bem. Não pode, eu trabalhei muito para ter isso, não pode vender, isso é meu. Não é seu. Se fosse seu, você já tinha levado. Então não é nosso. O que a gente tem aqui não é nosso. Por isso a gente não precisa ter tanto apego, a gente tem que ter desapego. Agora, o que é importante a gente fazer é uma distinção do que seja essa palavra desapego. Porque muitas vezes o desapego ele é confundido com descuido, com desleixo. Então, uma pessoa, ela pode ser uma pessoa desleixada e ela diz que é desapegada e não é. Tem aquele camarada que pega dinheiro no final do mês, né, recebeu o dinheiro lá, o salário, e começa a torrar. Começa a torrar, comprar as coisas, leva os amigos para farra. Rapaz, vamos gastar, que dinheiro foi feito, foi para gastar. Vamos gastar porque eu não tenho apego com o negócio de dinheiro. Quando dá na primeira semana já acabou até o salário, de tanto gastar, de tanto não ter cuidado. Aí passa o resto do mês apertado, passando aperto, né? Se endividando, colocando no caderninho, fazendo conta no cartão de crédito. Você vê, observa, isso não é desapego, isso é descuido, isso é desleixo. Desapego, costumo, para a gente trazer uma comparação bem interessante, a gente pode entender desapego como sendo pegar um livro emprestado. Vamos pegar um livro emprestado. Você foi lá no lar espírita Casa do Samaritano, e aí você chegou lá para o seu João Gomes, o seu João Braga, eu lembrei do João Gomes, pensando em forró. Chegou lá para o seu João Braga, seu João Braga, me empreste esse livro aqui. Ele, pegue minha filha, pegue meu filho, olha, eu gosto muito desse livro aqui eu uso para as minhas palestras. Aí, não, seu João, eu lhe devolvo o seu livro. Aí você pega o seu livro do seu João Braga e diz assim, olha, o seu João Braga que mais tarde vai falar, vai ter uma vibração bacana que ele faz aí. Então, você chega assim pro seu João Braga e diz assim, não, seu João, eu lhe devolvo. Aí você pega o livro dele, e aí você fica com aquele livro lendo aquela obra, né, de um espírito que você gosta, uma psicografada. Aí você chega e guarda o livro direitinho. Você não come em cima do livro para não cair. Você não bebe próximo do livro para não molhar, porque você quer depois devolver o livro do seu João Braga direitinho, o livro bem organizado. O que é isso?
é desapego. Você sabe que o livro não é seu, mas mesmo assim você cuida, mesmo assim você tem zelo, até a hora de devolver para o dono. É isso que é o desapego em relação à vida material, aos bens, aos objetos, até ao corpo físico. Desapego é a gente cuidar enquanto está na posse, porque são ferramentas necessárias e importantes para a nossa existência física. Nós realizamos compromissos na nossa existência física. Daí porque utilizamos esses bens, utilizamos o corpo, utilizamos o dinheiro para desenvolver bem as nossas atividades. Com a consciência, é isso que deveríamos ter a consciência de que algum dia vamos restituir, algum dia vamos devolver para o dono. Por isso a importância do desapego às coisas materiais. Se possível, diz Humberto de Campos, se você tem coisa para deixar de herança, coloque num testamento, já deixe tudo definido, porque o espírito que está do outro lado sofre quando vê os filhos, por exemplo, brigando por conta de bem, por conta de dinheiro, de uma conta, de uma casa, de uma fazenda. Eles sofrem quando veem os filhos se intrigando. Então já deixa logo dividido, tudo separadinho, para não ter briga, se for esse o seu caso. Então essa é a recomendação de Humberto de Campos. Outra recomendação que ele dá para a gente. Quando nos nossos relacionamentos com as pessoas, com os nossos afetos, com as pessoas que nós amamos, com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos, deixe cada um viver a sua vida de forma autônoma. Permita que as pessoas desenvolvam a sua autonomia sem dependência, sem apego excessivo às pessoas. Então deixe o seu filho viajar, deixe a sua filha viajar. Marido, deixe a mulher fazer algumas coisas também de casa. Esposa, deixe o marido resolver algumas coisas também na cozinha. A gente precisa fazer com que as pessoas desenvolvam a sua autonomia. Porque quando a gente tem apego excessivo às pessoas, a gente sofre quando tem que se afastar delas. E olha, observa que todas essas dicas servem tanto para a vida material quanto para a vida espiritual. Então, às vezes, por exemplo, a gente não deixa um filho viajar. Às vezes ele quer fazer faculdade fora. Aí a mãe, com a sua dependência emocional, diz, não, é assim mesmo. A gente cria e ele deixa aqui a gente largado. Eu vou ficar aqui. Para que eu me dediquei tantos anos da minha vida criando você e agora tu quer viver lá em São Paulo, agora tu quer viver lá em Brasília e me deixar aqui sozinha? Não, é isso que eu ganho por todo o meu amor e por toda a minha dedicação. Chantagem emocional decorrente de dependência. Então tem que deixar aí, porque em algum momento a gente precisa se separar, seja na vida física, seja na vida espiritual. Então, se a gente consegue ter um afastamento tranquilo das pessoas enquanto encarnados, isso vai possibilitar também um afastamento tranquilo quando desencarnarmos. Então é possível a gente viver, deixar, o marido quer fazer alguma coisa só, deixa. A esposa quer fazer uma coisa só, deixa. Preciso que as pessoas desenvolvam a sua autonomia. Inclusive para uma vida física saudável. Quantas pessoas acabam não tendo uma sensação de... Elas sofrem abusos, relacionamentos abusivos por causa de dependência. Ah não, só você não pode trabalhar, sou eu que trabalho. Então a pessoa não desenvolve a sua autonomia e ela fica se submetendo a outra, que é a única que trabalha, que é a única que traz dinheiro. Nenhum tipo de dominação, de controle, de imposição, de dependência é bom, hein? Nenhum tipo faz bem, nem para a vida física, nem para a vida espiritual.
E aí o Espírito Humberto de Campos diz assim, para encerrar: viva conforme a sua fé, porque a sua fé te orienta para que você tenha o desenvolvimento das suas potencialidades espirituais. A sua fé. Qual a sua fé? Não importa se é católico, se é evangélico, se é budista, se é judeu, se é muçulmano, se é umbandista. Não importa. Viva conforme a sua fé, porque a sua fé lhe contribui para o desenvolvimento das suas virtudes, que são de fato o verdadeiro patrimônio do Espírito. O Espírito constrói e consolida como sendo seu patrimônio as suas virtudes. Os bens ficam, o corpo fica, as sensações sensoriais ficam, mas a bagagem espiritual, as virtudes, as qualidades, o conhecimento que a gente adquire, nós levamos para onde formos. Daí porque é importante viver conforme a nossa fé. Toda fé diz para a gente ser humilde, para a gente ser bom, para a gente perdoar. Toda fé diz para a gente ser justo, para a gente ser tolerante, para a gente ser paciente. Se a gente vive conforme a nossa fé e não conforme os padrões materialistas, interesseiros, mesquinhos, competitivos de nosso mundo, aí nós estaremos construindo valores e virtudes espirituais. Não é bacana isso? Então observe que a gente está falando de estilo de vida saudável, estilo de vida equilibrado, relacionamentos saudáveis. Se tivermos um estilo de vida moderado, se tivermos um estilo de vida saudável, se tivermos relacionamentos proveitosos, úteis, afetuosos, tudo isso irá construir para nós uma existência espiritual serena, tranquila, pacífica. Viver bem, viver de forma lúcida, fazendo com que a luminosidade do nosso ser possa acender e possa contribuir para iluminar mais ainda. Jesus nos disse que nós somos luz. Então você tem a luz, eu tenho a luz. Então nós temos o elemento que clareia, o elemento que é capaz de eliminar as sombras. Nós temos em nós a capacidade do bom, do belo, do justo, do harmonioso, do pacífico dentro de nós. Basta que a gente desenvolva, basta que a gente estimule, basta que a gente incentive esses nossos potenciais. E aí, no final da mensagem, vou ler o finalzinho da mensagem. Humberto de Campos diz assim: por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. Lembrando que trabalho não é só trabalho remunerado, tá? É toda atividade útil. Então se mantenha ativo. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimentar simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Faça o bem. Ajude-se através do leal cumprimento do seu dever. Que coisa bacana, né? Parece simples, não é? A gente é que complica.
A gente é que complica. Quanto ao mais, encerra Humberto de Campos, não se canse, nem indague em excesso. Não se canse em excesso. Para que tanto estresse? Para que tanta inquietação? Porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Então ele diz que não pôde dizer tudo, mas algum dia a morte vai chegar e vai clarear tudo, vai mostrar tudo que a gente tem dúvidas. Mas ele trouxe as dicas principais para que a gente possa ter uma vida, um estilo de vida saudável. Vamos pensar em estilo de vida. Nós temos tanta coisa à nossa disposição, tantos profissionais da saúde mental, tantos profissionais da saúde física dizendo para a gente sobre o nosso estilo de vida, tantos consultores do comportamento humano falando de estilo de vida saudável, moderado, harmonioso, falando de relacionamentos saudáveis, falando do bem, da generosidade. Por que a gente não escuta? A quantidade de informação é tão grande. E por que a gente continua indo atrás da matéria, da sensação física, dos bens materiais? Somente somos espíritos e precisamos desenvolver os nossos potenciais espirituais, para que quando for a nossa vez de ir para a dimensão espiritual, quando formos chamados para a dimensão espiritual, possamos ir com a consciência tranquila, possamos ir com a certeza de que fizemos o melhor, de que fizemos a nossa parte, possamos ir com a certeza de tarefa bem cumprida. Então todo dia a gente tem que amar, tem que sorrir, tem que servir, tem que ajudar, tem que ser moderado, tem que ser tranquilo, porque algum dia nos será pedida contas. Cadê? Foi o que você fez da vida que eu lhe dei? Foi o que você fez dos bens e das pessoas que eu lhe proporcionei para conviver com você? Então, a orientação da doutrina espírita é: viva bem, viva bem. Viva com moderação, viva com saúde, viva com pensamentos sadios, para que quando chegar do outro lado, você não seja um obsessor. Para quando chegar do outro lado, a gente não precisa estar internado num manicômio espiritual, porque a gente está tão assim, enlouquecido, desorientado, desajustado, que a gente muitas vezes precisa ser internado em instituições de tratamento. Então, vamos começar a se tratar a partir de agora. Eu não sei vocês, mas eu preciso começar a me tratar a partir de agora. O mundo para mim é essa escola. O mundo para mim é esse sanatório. E que eu preciso para cuidar das minhas neuras, das minhas inquietações, das minhas angústias, para que quando chegar a vida espiritual, talvez esteja mais a menos. É isso que eu espero. E tomara que a gente tenha muito tempo aqui para a gente treinar, né? Treinar. Lembra? Treino é treino e jogo é jogo. Então, quanto mais a gente treina, mais a gente chega lá do outro lado de uma forma mais sadia, mais equilibrada. Né? Ninguém está querendo ir agora, né? Não precisa ser agora. Mas quando for a nossa vez, que a gente possa ir de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada, com a consciência do dever cumprido. Meus queridos irmãos e irmãs que me deram a oportunidade de conviver comigo esses minutinhos, nessa nossa transmissão através do Instagram e do YouTube do Lex. Agradeço a todos pela presença, pelo companheirismo. Olha o pessoal chamando aqui. E rogo humildemente a bondade divina que continue nos auxiliando, nos protegendo, iluminando as nossas vidas, nos conduzindo em todos os momentos para o bem e para a paz. Que Jesus possa proteger as nossas vidas, a nossa saúde, que possa nos dar força para que a gente melhore a cada dia, que nós possamos servir ao próximo, ser úteis e que a bondade divina nos fortaleça diante dos desafios e dificuldades, alcançando
a toda a humanidade, com paz e harmonia. Que assim seja. Obrigado a todos pela atenção. Logo mais teremos a participação do seu João Braga para um momento de vibração. Obrigado.